Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Esse dia que o Senhor nos ajunta aqui em santa assembleia para adorarmos o seu nome precioso, o nome que já foi adorado nessa noite. Queria pedir que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do versículo 19, João 1, 19 a 31. Algumas semanas nós iniciamos uma série de mensagens no Evangelho de João, conforme já foi mencionado. O Evangelho de João nos dá essa perspectiva única a respeito de quem Jesus era, de sua obra. E como vimos, o testemunho do apóstolo João, ele começa com uma grande e maravilhosa introdução. Jesus como Verbo eterno de Deus, que se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Ele declara que em Jesus, João declara que em Jesus estava a vida, e a vida é a luz dos homens. E apesar de toda a oposição do mundo contra Cristo, ou seja, contra a luz, todos que recebem e abraçam Jesus, abraçam a Cristo, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o testemunho que João, o evangelista João, nos deu até agora. E é lindo saber, é lindo abrir as Sagradas Escrituras e reconhecer, conforme nos disse João mais à frente, no capítulo 20, que Jesus teria feito muitas coisas, fez muitas outras coisas, mas ele registra essas aqui, para que nós pudéssemos ter conhecimento suficiente para olhar para Jesus com experiência, convicção e fé. E esse, então, é o propósito dessa série de mensagens, para que nós tenhamos a oportunidade de olhar para Jesus e colocar em Jesus a nossa fé. Entretanto, nesse primeiro capítulo, não é apenas o testemunho de João, o evangelista, que nós vemos. Somos apresentados a uma outra testemunha no capítulo 1, e essa testemunha se chama João Batista. Algumas menções a respeito de João Batista já tinham sido feitas pelo apóstolo João aqui, mas hoje nós queremos mergulhar no versículo 19 em diante, aquele que é conhecido como o testemunho de João Batista. Vamos mergulhar de cabeça e saber o que João Batista tem a nos dizer nesse texto. Vamos fazer a leitura, então, de João, capítulo 1, versículos 19 em diante. A gente consegue projetar o texto bíblico. Eu estou aqui na revista Nova Almeida atualizada, e vamos fazer a leitura de maneira responsiva desse texto das Sagradas Escrituras. João, capítulo 1, a partir do versículo 19, faremos leitura até o versículo 31. Só um segundinho, vai dar certo. Vamos colocar em pé enquanto isso? Eu vou começar a leitura, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar: quem é você? E aqui João, irmãos, é João Batista. Versículo 20, toda a igreja. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Versículo 22. Vai. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías.
e perguntaram a João: então por que você batiza se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse grande testemunho de João Batista a respeito do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela fidelidade de João Batista, e muito obrigado, Senhor, pela mensagem proclamada, uma mensagem cheia de esperanças, cheia de vigor, uma mensagem, Senhor, em que nós podemos depositar a nossa fé. Muito obrigado, que o Senhor, ó Deus, trabalhe nos nossos corações enquanto a palavra é pregada, e que o Espírito do Senhor aplique segundo a Tua santa vontade, e que ela gere fruto para a glória do Senhor. Toca especialmente naqueles que ainda não tiveram e não assumiram um compromisso pactual com o Senhor, e que essa noite seja a noite de salvação no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. João Batista era esse homem emblemático, um homem extremamente interessante. Ele certamente estaria estampado nas capas de curiosidade da atualidade. Se nós tivéssemos redes sociais naquele tempo, ele teria muitos seguidores, porque ele era uma figura controversa. Ele vestia peles de animais, ele se alimentava com mel e gafanhotos, era alguém que vivia no deserto e saía a batizar, confrontando as pessoas do seu tempo para que eles se arrependessem. Foi um homem de Deus que teve um ministério muito popular na Judéia nos dias em que precederam o ministério público de Jesus, chamando os judeus para o arrependimento e batizando-os. Se você for lá no livro, no Evangelho segundo Lucas, ele vai descobrir que ele era meio que parente de Jesus. Ele era filho de um sacerdote já idoso, com uma senhora idosa chamada Isabel, que era parente de Maria, mãe de Jesus. E ele ocupa um lugar muito importante na história da salvação, tanto é que ele é citado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E essa aqui é o texto que nos fala a respeito dele em João. E aí nós temos essa oportunidade de avaliar aqui o nosso texto à luz de 3 grandes princípios, 3 grandes observações. Nós temos a ideia, nós temos a convicção de que João Batista era, antes de tudo, e como um exemplo para nós, alguém que mais do que era alguém que não era. João Batista também é aquele que testemunha a respeito da pessoa de Jesus. E João Batista é aquele que nos ensina e testemunha a respeito da obra de Jesus. Esses são os 3 pontos que nós trabalharemos nessa noite. Em primeiro lugar, e a primeira coisa que nos salta aos olhos aqui, é que esse grande homem de Deus, ele é apresentado não como alguém que era, mas alguém que não era, aqui aos leitores. O evangelista João, no versículo 8, já havia informado que ele não era a luz, apesar de ter vindo dar testemunho sobre a luz. Percebam agora que não é apenas o evangelista João falando sobre quem João Batista não era, mas o próprio João Batista falando quem ele não era. O nosso texto inicia dizendo que quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas para
perguntarem quem ele era, ele não expressou quem ele era. Pelo contrário, ele falou quem ele não era. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E em seguida, eles perguntaram no versículo 21 se ele era Elias, e João Batista disse que não. Perguntaram se ele era um outro profeta, e ele disse que não. E aqui, queridos irmãos, é claro, para nós que estamos acostumados com as Sagradas Escrituras, sabemos que João veio no poder e na autoridade de Elias. Ele era um profeta, mas ele não era aquele profeta, nem aquele Elias que as pessoas achavam que ele era. Ele não era nenhum dos profetas conhecidos do Antigo Testamento. E na verdade, nas palavras do Senhor Jesus mesmo, ele era alguém muito superior aos profetas. Mas dentre os nascidos de mulher, todos eram maiores e superiores a João Batista. Nos versículos 26 a 27, ele indica que ele não era capaz de batizar com o Espírito Santo. Além de não ser nenhum desses, ele não era capaz de batizar com o Espírito Santo. Ele também não era digno de desatar as correias das sandálias do Senhor Jesus. Percebam que não havia em João nenhuma crise de identidade com isso. Apesar de ser muito popular, apesar de ser famoso naqueles dias, ele não tinha problema com os dislikes. Ele não tinha problema com a sua fama. Pelo contrário, nenhum desejo de protagonismo, nenhuma intenção de usurpar a glória que não era sua, nenhuma inveja, nenhuma insegurança, nada. Ele fazia questão de se caracterizar por aquele que não era. Tão diferente das celebridades dos nossos dias. Então, quem era João? E como ele descreve nos versículos 22 a 23, os judeus já impacientes demandavam uma explicação. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Eu sou simplesmente uma voz. Você quer saber quem eu sou? Eu sou uma voz, apenas uma voz, uma testemunha, alguém que clama, alguém que aponta, alguém que chora. E em sua boca não há palavras de autopromoção, apenas palavras de exaltação a Cristo. Como já vimos no versículo 15, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Mais à frente, no capítulo 3, ele vai dizer: convém que ele cresça e eu diminua. Esse era João Batista, alguém caracterizado por quem ele não era. Um exemplo para nós. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. O segundo ponto desse texto é o testemunho de João Batista era a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Um dos propósitos do ministério de João Batista era garantir que ele não fosse confundido com Jesus, por isso que ele fala: eu não sou o Cristo. E garantir que Jesus fosse visto em toda a sua excelência e glória. Ele faz isso apontando algumas características majestosas do Senhor Jesus. Ele faz isso dizendo que Jesus é o Deus que se fez carne. Então aqui nesse ponto ele ecoa aquilo que João, o evangelista, já tinha falado. Por isso que nesse princípio, por isso que nesse capítulo 1, tem vezes que nós olhamos João Batista, vezes que nós olhamos o João evangelista falando. Mas o João Batista ecoa aquilo que o João evangelista já tinha dito. Como ele ecoa? Quando olhamos mais de perto o versículo 23, ele diz que ele é a voz que clama no deserto: endireitem o caminho do Senhor. E completa que essa era uma citação de Isaías, e o texto no original era Isaías 43.
uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor. No deserto preparem o caminho do Senhor. O interessante aqui, meus irmãos, é notar que no texto de Isaías, Senhor aparece em letras maiúsculas. E todas as vezes que na palavra do Senhor, especialmente no Antigo Testamento, nós vemos a palavra Senhor escrita em letra maiúscula, nós sabemos que aquela é uma tradução do nome próprio de Deus, com o qual ele se revelou à nação de Israel. Yahvé. Ele era o criador e governante do mundo, o eternamente existente, mas também o Deus da aliança com o povo de Deus. E agora aqui, surpreendentemente, João Batista está dizendo que ele era aquela voz que Isaías tinha falado, a voz que prepara o caminho do Senhor. E nos damos conta de que o Senhor era Jesus, de quem ele era o precursor. Ou seja, Jesus, ele está sendo identificado com Yahvé, com Deus da aliança do Antigo Testamento. A voz do que clama no deserto: prepara o caminho do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Jesus também é superior a João Batista. João Batista afirma que Jesus era maior do que a si mesmo. Quando perguntam a ele por que ele estava batizando, qual era a autoridade, em que autoridade ele batizava, ele responde no versículo 27, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. A ênfase aqui é que o ministério de João Batista era temporário, apenas um prenúncio de uma obra superior e definitiva. O que João Batista está dizendo é que o que ele faz não é a respeito dele mesmo. Ele não é a pessoa importante. Ele não é o protagonista. O protagonista é Deus, é uma pessoa que se fez carne e habitou entre nós. João também afirma que Jesus é antes dele, é claro. Também aqui fazendo um paralelo com o que o João evangelista já havia dito. O verbo era Deus, o verbo estava no princípio com Deus, e ele se fez carne. Aquele de quem ele prepara o caminho, de quem João Batista prepara o caminho, era esse que existe desde toda a eternidade. Ele diz no versículo 30, este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. O ponto é que João está enfatizando a posição de Jesus, uma posição de precedência e de preeminência. Ele é absolutamente, totalmente e eternamente anterior a João Batista. Mais uma vez, conforme o próprio apóstolo João já havia dito, Jesus é o verbo e o verbo é desde a eternidade. E agora as peças se encontram, se juntam, e apesar de iniciar o seu ministério após João Batista, Jesus, na verdade, ele existe, ele precede João Batista. Ele é muito maior, ele é o todo-poderoso Deus, o Deus da aliança, que no seu tempo oportuno assumiu a nossa natureza e habitou entre nós. Essa notícia é uma notícia bombástica, que muda todas as coisas, que transforma a história, que parte a história ao meio. O Deus Todo-Poderoso se fez como um de nós. E isso nos leva ao terceiro ponto. O testemunho de João Batista, ele é um não testemunho, ele é a respeito de uma pessoa, mas ele é principalmente a respeito da obra dessa pessoa, da obra de Jesus. E chegamos ao versículo 29, o ponto alto do testemunho de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
A ênfase do seu testemunho está nessa designação surpreendente. Esse homem que vocês veem aqui de carne e osso é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Talvez não seja familiar para todos aqui, mas o pano de fundo dessa afirmação é o sistema sacrificial do Antigo Testamento. No pacto da graça do Antigo Testamento, Deus providenciou uma maneira para que um povo pecador chegasse à presença de um Deus santo. E essa maneira era através de sacrifícios substitutivos. Animais puros e sem defeito eram oferecidos em sacrifício por substituição, como substituição dos pecadores. E dentre esses animais estavam os cordeiros. O que nós concluímos aqui é que com essa afirmação João Batista lançou os fundamentos do ensino apostólico a respeito da morte substitutiva de Cristo em favor do seu povo. É claro que isso tem o seu fundamento lá no Antigo Testamento, mas é agora que isso ganha corpo, ganha carne e osso. O apóstolo Pedro, por exemplo, descreve nesses termos a obra de Jesus, a partir do versículo 18 de 1 Pedro, como diz aí, como está na nossa transparência. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Jesus era o Cordeiro Santo. Jesus era o Cordeiro que era apenas simbolizado por aqueles cordeiros do Antigo Testamento. Jesus era um Cordeiro Santo, não porque ele não tinha marcas físicas, como aqueles cordeiros do Antigo Testamento não tinham marcas físicas, não tinham defeitos, não tinham doenças. Mas ele era santo porque ele era absolutamente santo. Ele não tinha pecado original porque tinha sido concebido por obra do Espírito Santo. Ele não é um descendente de Adão. E ele também não tinha nenhum pecado ativo em seu próprio comportamento, porque a palavra nos diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E assim, queridos irmãos, queridos amigos, nós podemos entender Jesus como, na sua natureza divina, vindo com a conta zerada, não mais com o nosso pecado original, não mais com o pecado que nós carregamos dos nossos antepassados, mas com a ficha zerada, porque ele era da semente divina. Mas também, Jesus, como uma pessoa de carne e osso, completamente capaz de nos representar como Cordeiro substitutivo. Portanto, João Batista testemunhou a respeito dessa obra de Jesus. O Deus que se fez homem morreria, e não apenas isso, morreria sacrificado. E não apenas sacrificado pelos judeus, em favor de todo mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui ele não quer dizer que ele tira o pecado de todas as pessoas do mundo inteiro, mas que ele tira o pecado de pessoas de todo mundo sem distinção de procedência. Conforme diz 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Isso significa que não há ninguém longe demais de Deus que seja impossível de ser alcançado pela graça de Deus. Isso significa que você não foi tão longe a ponto de ficar inalcançável ao amor de Deus. Isso significa que não há nada na sua história, na sua etnia, na sua classe social que o desqualifique para a graça de Deus. Na verdade, todos nós estamos desqualificados e na mesma posição. Nós que sejamos judeus ou gentios, estamos todos na mesma posição,
desesperados, carentes da graça de Deus, mas alvos da sua maravilhosa graça. O Cordeiro tira o pecado e remove a ira de Deus. A palavra propiciação significa isso, é uma cobertura, é uma remoção daquilo que despertava a ira. A ira foi aplacada, e essa propiciação é em favor de judeus arrependidos, mas em favor de gentios arrependidos também. Como disse Apocalipse 5:9, com teu sangue compraste para Deus pessoas que procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não há raça, não há nacionalidade, não há status social, capacidade cultural, diplomas, que exclua qualquer pessoa. Para todos os que o recebem, como o apóstolo João já falou, todos os que recebem, Deus dá a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Seus pecados são tirados, a ira de Deus é removida, e eles são feitos filhos amados de Deus. Nem todas as pessoas são filhos de Deus, como vimos anteriormente. Podemos ser todos criaturas de Deus, mas o direito de ser chamado filho de Deus é apenas para aqueles que olham para o Cordeiro e falam: o Cordeiro foi sacrificado por mim, e é a Ele que eu entrego a minha vida, é a Ele que eu dedico a minha vida, é para Ele que eu vou viver todos os dias da minha vida. Eu quero concluir essa mensagem com uma reflexão e com um apelo. A reflexão é essa: vocês já pararam para pensar por que o cordeiro e não outro animal? E eu fiquei labutando em cima disso nos últimos 3 ou 4 dias, pastor Jonatas. Não podia ser um touro, pastor? Poderia. O que mais? Qual outro animal que era usado para ser sacrificado? Poderia ser uma pomba. Por que João Batista não falou assim: eis a pomba de Deus que tira o pecado do mundo? Lembra que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio em forma corpórea como de pomba sobre ele. João poderia ter falado: eis aí a pomba de Deus que tira o pecado do mundo. Poderia ser um bode. Não tinha o bode expiatório sobre quem os israelitas impunham as mãos, né? E eles, um era um emissário, o outro ia para o holocausto. Poderia ser o bode, eis o bode de Deus. Mas por que o Cordeiro de Deus? Fiquei pensando sobre isso, orando, e eu quero propor algumas respostas, algumas possíveis respostas. A primeira coisa que me veio à mente é porque dentre todos os animais utilizados no sacrifício em favor dos pecados, o Cordeiro esteve presente em 2 momentos, nos 2 momentos mais decisivos na história da redenção no Antigo Testamento. Ele esteve presente quando Abraão foi provado por Deus para oferecer o seu filho único, o filho da promessa, Isaque, em sacrifício ao Senhor no Monte Moriá. Você lembra da história, Gênesis capítulo 22, depois de Deus depois de tantos anos, ter contemplado a fé de Abraão e Sara e ter dado o filho da promessa para eles, o menino começou a ficar ali crescidinho na faixa dos seus 10, 12 anos. Deus uma noite fala com ele e falou: Abraão, eu quero agora, depois de tudo isso que você passou, Abraão com mais de 100 anos, depois de tudo isso, eu quero que agora você pegue esse seu filho, o seu único filho, e vai lá, que eu quero que você ofereça ele em sacrifício no monte que eu vou mostrar para você. A partir do versículo 7 de Gênesis 22, se você quiser acompanhar, nos diz que Isaque rompeu o silêncio, estava vindo andando, Isaque e Abraão. Irmãos, não pensem que Abraão era aquele que estava forçando Isaque, puxando pela gola, carregando a lenha. Não. Quem tomou a lenha sobre si foi Isaque. Isso soa familiar para você? Isaque tomou a lenha sobre si. E ele caminhou com seu pai em obediência. Mas ele rompe o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai.
Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Vamos repetir essa frase? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ela, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar e em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si o carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Deus proveu para si o cordeiro que foi sacrificado em lugar do filho da promessa. Deus proveu o cordeiro. No segundo momento na história da redenção, após 400 anos de escravidão no Egito, na véspera da sua libertação, o sacrifício do cordeiro pascal, em lugar dos primogênitos dos hebreus, marcou a salvação do povo de Deus e a libertação da escravidão do Egito. A Páscoa, aquela Páscoa que se repetiria todos os anos, a mesma Páscoa que o Senhor Jesus celebrou com seus discípulos na noite que foi traído, a mesma Páscoa que é lembrada quando nós nos assentamos à mesa para celebrar a ceia do Senhor, que marcava, que celebrava a libertação do povo de Deus, a declaração de que eles já não eram mais escravos do pecado e foram salvos do poder da morte e do inferno. Jesus é aquele cordeiro. Jesus é o cordeiro pascal. Jesus é o cordeiro substituto que livrou Isaque. Jesus é o cordeiro pascal que era alimento espiritual para o seu povo. Mas eu quero ir além. Não apenas acredito que Jesus é o Cordeiro de Deus por causa desses dois registros, mas eu creio que existe uma imagem significativa aqui, importantíssima. E essa era a imagem do relacionamento do Deus de Israel com o seu povo. Esse Deus que era o pastor do seu povo. A imagem do cuidado entre o pastor, o relacionamento entre o pastor e a ovelha. A imagem do cuidado do pastor com os cordeiros. Diferentemente dos outros animais, cordeiros mantinham um relacionamento próximo com seus pastores. Cordeiros eram cuidados de próximo. Eles eram muitas vezes tratados como pets, como animais de estimação. Havia um carinho. Não é à toa que quando Davi foi confrontado a respeito do seu adultério com Betseba, ele foi confrontado na parábola de um homem que era muito rico, tinha muitas cordeirinhas, mas ele foi lá e pegou o cordeiro, a cordeirinha única de um homem, aquela que deitava nos braços dele, aquela que ele cuidava como seu bem precioso. Havia uma imagem de intimidade, de carinho, de amor profundo do pastor para com as ovelhas, para com os cordeiros, que permeavam, enchiam o coração e a mente dos judeus. E eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque quando Jesus é entregue, ele não é entregue como um animal qualquer do rebanho,
mas ele é entregue como o bem mais precioso do Todo-Poderoso a nosso favor. A entrega de Deus Pai, do Senhor Jesus em nosso favor, não é a entrega de um qualquer, é a entrega daquele que lhe era mais íntimo, mais valoroso, mais precioso. Não se enganem, a dor do Pai ao entregar Jesus para morrer numa cruz no seu lugar, é uma dor muito mais excruciante do que a dor que você teria de ver um filho sendo entregue para a morte. Jesus foi o cordeiro que pertencia ao pastor de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Com um custo imensurável, ele foi entregue a favor dos nossos pecados. E essa é a minha reflexão. O meu apelo é para que você ouça o testemunho de João Batista. Talvez você seja a antítese de João Batista. Você acha que você é muito bom, que você é merecedor de muitas coisas. Talvez você se ache muito competente e de repente até muito religioso. Mas eu queria que você fosse levado pelo exemplo de João Batista e se olhasse e se encarasse como alguém que não é, antes de alguém que seja. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus com primazia. Olhe para Jesus como aquele que é muito superior a você. Como Deus que se fez carne, o homem Deus, aquele que precede todas as coisas e tem a primazia sobre todas as coisas. Olhe para a obra de Jesus como Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus, que custou tanto ao nosso Criador, não pode ser desprezado. Não pode ser ignorado. Conforme já foi citado nessa noite, nós ainda estamos no tempo da graça, mas um dia a janela da graça vai se fechar. E esse Jesus que veio como Cordeiro, assumirá a sua função de juiz para julgar com dureza e severidade aqueles que preferiram amar mais a si mesmos, amar mais o mundo, amar mais os seus próprios ídolos, os ídolos do seu próprio coração. Não olhe com desprezo para o Cordeiro de Deus. Todos nesta noite aqui somos pecadores e merecedores da ira de Deus. Há apenas uma maneira de termos os nossos pecados tirados e encontrar o favor de Deus, meu irmão e minha irmã, e isso não é trabalhando para Deus, não é sendo uma pessoa honesta, não é não matando ninguém, não é falando palavrão, deixando de falar palavrão, não é limpando a nossa vida para depois assumir um compromisso com Jesus. Todas essas coisas podem vir depois. Mas a única maneira de termos nossos pecados perdoados é recebermos a vida eterna das mãos do próprio Cordeiro de Deus. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. Eis o Cordeiro de Deus. Olhe para ele, entregue a sua vida para ele. Esse é meu apelo para você. Não deixe de fazer isso essa noite. Vamos orar. Deus amado, a tua palavra nos ensina que nós somos fortalecidos pelo Senhor. O corpo de Cristo está sendo formado quando pessoas recebem Jesus como seu Salvador pessoal, mas o cabeça, aquele que dirige, o cabeça da igreja, continua sendo o Senhor. E vai aumentando o número de pessoas que querem morar na eternidade com o Senhor. Porque esta foi a finalidade que o Senhor veio ao mundo, buscar e salvar o que está perdido. E há muitas pessoas ainda perdidas neste mundo, principalmente nesses dias. Não podemos deixá-los continuar nessa ignorância. O título aqui, ser-me-eis testemunhas.
E eu tenho certeza, Pai, de que nós precisamos ter uma vida de santificação através da leitura da Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos santifica, a Tua Palavra nos edifica, a Tua Palavra nos faz fortes para enfrentar as lutas do dia a dia, que nem esperamos que elas vão acontecer, mas vão acontecer. Abençoa o Teu povo ao voltar para casa. Dias difíceis, temos que andar na rua, temos que ver coisas que nem sempre queremos ver, mas veda os nossos olhos e pensamentos para não nos fixarmos nessas coisas. Abençoa o Teu povo, Senhor, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Não vai impetrar a bênção, não, pastor? Não, a bênção é por vocês. Receber a bênção, queridos irmãos. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, as ternas consolações e o poder do Espírito seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Irmãos, vivemos dias de grande batalha, temos necessidades tremendas, mas temos um Deus poderosíssimo e precisamos nos mobilizar. Faça isso, esteja presente e vamos perseverar na oração para a glória de Jesus. Uma bela semana para a glória de Jesus. Amém.